Olá, sejam todos bem-vindos à preleção do Centro Espírita Consolação. Falaremos hoje do tema Orgulho e a Humildade, do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma mensagem do Espírito de Lacordaire, trazida na cidade de Paris, na cidade de Constantina, no ano de 1863. Mas antes disso, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os pensamentos ao Pai Celestial e também ao Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade da nossa reencarnação, com todo amparo, com tanto auxílio, com tantas bênçãos que o Pai Celestial e o Mestre Jesus proporcionam para todos nós. Agradecendo também sempre pelo apoio, inspiração, proteção dos nossos mentores, anjos da guarda, e que possamos nesse momento nos colocarmos abertos e receptivos aos ensinos do Evangelho. Graças a Deus. O tema de hoje é fundamentado numa passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 25, que diz assim: Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas dos doutos e aos prudentes, e as por terem revelado aos simples e aos pequenos. Jesus fala aos simples e pequenos porque eles são humildes e eles estão mais abertos aos seus ensinamentos, ao passo que aqueles que são doutos, os prudentes, aqueles que possuem muito conhecimento, eles são vaidosos por conta dessa sabedoria, desse conhecimento, se tornam orgulhosos e acabam rejeitando as palavras de Jesus, por às vezes até ferirem a vaidade, né? E o tema de hoje vai falar sobre a humildade, né, e o orgulho. Essa mensagem do Espírito de Lacordaire deixa muito claro para todos nós, né, sobre a importância da humildade para a prática da caridade, né? Bom, primeiro vamos entender o que é a humildade. A humildade, ela vem daquele termo, né, vem de uma palavra de origem latina, humus, significa terra fértil, né? Quer dizer, então, nesse sentido, a pessoa humilde está sempre disposta a aprender, né, e deixar brotar na sua alma aquela boa semente, né, e consequentemente ela vai evoluir espiritualmente. A pessoa humilde, ela reconhece as suas limitações. Não é aquela falsa humildade que faz com que ela se julgue inferior aos outros, que não se torna merecedora de tudo ou de algo, né, e que se faz coitada. O humilde, ele reconhece a grandeza de Deus e ele não se considera superior a ninguém. E ele entende que o próximo tem sempre algo muito importante a acrescentar na sua vida. A humildade é uma virtude, porém é algo inerente ao espírito encarnado. Independe de ser pobre ou rico, inteligente ou não. A humildade leva-nos a reconhecer as nossas imperfeições e nos conduz a corrigi-las, trazendo o desenvolvimento do nosso espírito. Por isso que o Cristo fala para todos nós: bem-aventurados os pobres de espírito. E quando Jesus deixa muito claro para todos nós, né, sobre essa questão de ser pobre de espírito no sentido evangélico significa ser humilde. Lacordaire, ele afirma que o orgulho é o terrível adversário da humildade, né? Faz com que a gente se sinta melhor, superiores aos demais, o que faz com que a gente não consiga enxergar o próximo como um irmão nosso, né? Aquele que acha que tudo sabe, geralmente não tem paciência com aqueles que têm mais dificuldades, né? Isso é falta até de caridade, né? Falta de caridade moral. O orgulho cega a gente, faz com que a gente olhe somente para nós mesmos, desprezando a dor alheia, o que dificulta também a prática da caridade material e também a prática da caridade moral, porque como que a gente consegue perdoar alguém se a gente só fica olhando o nosso lado, ou então se ficar fazendo papel de vítima, né? Ou se não quisermos também dispor do nosso tempo para auxiliar o próximo. O orgulho também, ele atrapalha o desenvolvimento do nosso espírito, porque ele impede a realização da reforma íntima, porque se não admitirmos os nossos defeitos, como é que nós podemos corrigi-los, né? E Lacordaire também afirma que a humildade é a virtude que nivela os homens, eliminando a falsa ideia de superioridade de uns frente aos outros. A partir do momento que entendemos que todos nós somos iguais e filhos de um único Pai,
passamos a entender a dor do outro, levando-nos a praticar a caridade. A humildade, ela propicia a prática da verdadeira caridade, sem ostentação, sem se achar melhor que ninguém, que quem está recebendo auxílio. No 9º parágrafo dessa mensagem, Lacordaire afirma que devemos ser indulgentes com as falhas dos outros, pois estamos sujeitos a cometer erros da mesma maneira. O fato de saber que somos falhos também e que poderemos cometer os mesmos erros pode nos levar a sermos indulgentes e também a perdoar, porque desta maneira seremos caridosos moralmente. Lacordaire também afirma no penúltimo parágrafo que para sermos caridosos e generosos, sem ostentação, fazendo o bem com humildade, para que possamos pouco a pouco demolir o orgulho em nós. Lembrando que se praticarmos a caridade de forma orgulhosa, ostentando o ato, buscando reconhecimento, nos sentindo melhores que aqueles que estão recebendo o benefício, ou então querendo algo em troca, já receberemos a nossa paga aqui na terra e não aproveitaremos a oportunidade de praticar a verdadeira caridade e aprender a amar o próximo. Também, Lacordaire diz no 6º parágrafo que a dor e a morte chega tanto para o pobre como para o rico, né? E como para o humilde e para o orgulhoso. E como exemplo disso, ele cita a pobre criança que gostaria de ser rica, mas desconhece as dores e os perigos, as provações que as pessoas que são ricas estão passando. O que nos distingue uns dos outros não é a posse, e nem os títulos que nós possuímos, e sim as nossas virtudes. A caridade e a humildade é que são os verdadeiros títulos de nobreza. Precisamos tratar sempre, então, todos de forma igual, ampararmos, sermos caridosos com todos, como Jesus fez com todos nós. Vale lembrar que se estamos hoje num bom padrão de vida, não sabemos como nós somos no passado ou como nós seremos no futuro, mas certamente saberemos que ou gostamos ou gostaremos de um ato de caridade que foi ou que pode ser feito conosco futuramente. Vamos fazer as nossas vibrações? Vamos vibrar muito amor, muita paz, muita saúde, muita luz e muita proteção aos nossos lares e a todos os nossos amigos e familiares reencarnados e também desencarnados. Também vibrando amor, paz, esperança, força, coragem, proteção, saúde a todos os irmãos que estão em hospitais, pronto-socorros, leitos UTIs, ambulatórios, vibrando também pelos nomes que chegam pelo WhatsApp do Centro Espírita da Consolação, pelos nomes que estão na caixinha de vibrações do Centro Espírita da Consolação. Vamos vibrar amor, equilíbrio, paz, sabedoria, entendimento, resignação, força a todos esses irmãos. E vamos, nesse momento, nos colocarmos receptivos para o nosso passe. Graças a Deus. E vamos, nesse momento, mentalizar uma pessoa para receber o passe à distância. Graças a Deus. E vamos nesse momento, encerrando o nosso encontro de hoje, agradecendo sempre ao Mestre Jesus pelos seus ensinamentos, que possamos estarmos sempre abertos a Ele, sermos pobres de espírito, sempre humildes, para conseguir aprender com as lições do Evangelho. Graças a Deus.